Estás indeciso entre a Redmi Band 2 e a Xiaomi Band 7? Então prepara-te que vieste mesmo parar ao vídeo certo. Aqui as embalagens, como vocês podem ver, apesar de serem completamente diferentes, o seu conteúdo é basicamente igual. Ou seja, encontramos as Smart Bands, os manuais do utilizador traduzidos em vários idiomas e os cabos de carregamento magnético. De resto, não existe mais nada no interior das embalagens. Relativamente aos ecrãs aqui destas Smart Bands, encontramos formatos e tecnologias completamente diferentes. A Redmi Band 2 possui um ecrã retangular com 1.47 polegadas e tecnologia TFT, enquanto que a Xiaomi Band 7 possui um ecrã com o formato típico das Mi Bands a que já estamos habituados, com 1.62 polegadas e tecnologia AMOLED. A Mi Band 7 vem ainda com a tecnologia de Always On Display, ou seja, o ecrã fica sempre ligado mesmo quando a Smart Band está em stand-by, algo que a Redmi Band 2 não tem. No que diz respeito à sensibilidade do touch, as duas estão muito equivalentes, o mesmo funciona extremamente bem em ambas as Smart Bands. Algo que não acontece, por exemplo, na minha Redmi Smart Band Pro, tal como mencionei no vídeo da análise. Apesar destas Smart Bands terem designs completamente diferentes, o método de encaixe das pulseiras, tanto no módulo principal como no pulso, são exatamente iguais, o que faz com que seja muito fácil substituir as pulseiras e é mais fácil encontrar as mesmas à venda em qualquer loja online por preços mais competitivos. Relativamente a sensores, ambas possuem sensores de batimentos cardíacos 24 horas por dia e ainda enviam alertas caso os valores fiquem abaixo ou acima do que configuramos na aplicação. Ambas possuem também sensores de SpO2 para medir os níveis de oxigenação no sangue, no entanto, apenas a Mi Band 7 consegue medir os níveis de SpO2 continuamente. E ainda é possível ativar a medição durante o sono, algo que a Redmi Band 2 não consegue. Podemos também contar nas duas com monitorizadores de sono e de stress e ainda uma aplicação que consegue controlar e prever o ciclo menstrual. E a Mi Band 7 possui ainda uma aplicação que consegue controlar a respiração para ajudar a relaxar. No que diz respeito à fiabilidade dos sensores de frequência cardíaca e de SpO2, posso confirmar que as leituras que obtive quando as levei para o ginásio foram muito semelhantes. E até mesmo as outras métricas de calorias perdidas, VO2 máximo, etc., os valores foram sempre muito equivalentes. Uma grande diferença entre estas duas Smart Bands é a quantidade de desportos disponíveis. Enquanto que a Redmi Band 2 tem 31 modos de exercício, a Xiaomi Band 7 tem mais de 110 modos de exercício. Mas eu vou-vos ser sincero, isto não é algo que eu dou muito valor, pois no fundo nós só utilizamos 2 ou 3 modos no máximo. E a verdade é que os mais utilizados estão presentes nas duas Smart Bands, como por exemplo a caminhada, corrida, ciclismo, etc. Mas lá está, se a quantidade de exercícios for algo mesmo muito importante para ti, já sabes que a Xiaomi Band 7 tem vantagem. Em ambas conseguimos visualizar bastantes detalhes do exercício, como a distância percorrida, calorias queimadas, número de passos, velocidade média, frequência cardíaca média e zonas de frequência, tudo na própria Smart Band, o que dá imenso jeito. A norma de certificação 5ATM também está presente, o que significa que ambas as Smart Bands são à prova d'água até 50 metros de profundidade, o que significa que é possível utilizar as mesmas à vontade para desportos que envolvam água. Infelizmente, nenhuma das duas possui um módulo de GPS integrado, mas existe a possibilidade de utilizar o GPS interno do smartphone se tiverem as Smart Bands conectadas às respectivas aplicações, o que acaba por não ser muito prático, pois sempre que quisermos fazer exercício temos que levar o smartphone connosco, mas ao menos existe essa possibilidade. Uma vez que depender dos pedómetros internos destas Smart Bands não é uma boa ideia, tal como eu já demonstrei em alguns vídeos que fiz aqui no canal. A nível de autonomia, podem contar com cerca de 8 a 10 dias de utilização em ambas as Smart Bands e neste aspecto elas estão bastante equivalentes. Em todas as Smart Bands que eu testo, ativo sempre a monitorização de batimentos cardíacos e de SpO2 24 horas por dia. Claro que se desligarem estas funções irão conseguir mais autonomia, mas com tudo ativo já sabem com aquilo que podem contar. Para carregar ambas as Smart Bands demora cerca de 1h30 e o método de carregamento é por via magnética, que no caso destas Smart Bands até se porta bastante bem, o ímã é bastante forte. A Redmi Band 2 é a mais barata e à data deste vídeo vocês conseguem comprar a mesma em qualquer loja online ou loja física por um preço aproximado de 30€. Já a Mi Band 7, à data deste vídeo, vocês conseguem comprá-la por um preço que ronda aos 40 a 50€. Mas como sempre, na descrição deste vídeo vou lá deixar vários links para vocês poderem comprar estas Smart Bands e outros smartwatches aos melhores preços, por isso aproveitem. Analisando aqui as duas Smart Bands, a Mi Band 7 é sem qualquer dúvida a vencedora, pois além de um ecrã com melhor qualidade, ainda tem várias funções que não conseguimos encontrar na Redmi Band 2, mas a verdade é que também é a mais cara. Mas sinceramente, na minha opinião, ambas partilham as funções mais importantes, como sensor de frequência cardíaca 24 horas por dia, sensor de SpO2, uma bateria com boa autonomia, resistência à água até 50 metros de profundidade e o resto raramente utilizamos. E depois, é claro, também temos de ter aqui atenção ao design. Há quem prefira este ecrã mais retangular aqui da Redmi Band 2, mas também há quem prefira este ecrã mais tradicional da Xiaomi Band 7, isto já depende do gosto de cada um. Mas e tu, qual é que gostaste mais e porquê? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo e se gostaste já sabes, deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações. Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tiveres alguma dúvida é só deixares aqui em baixo nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.